Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 10 mil inscritos. Primeiro relato. O demônio no cemitério de Guaxupé. Boa noite. Para quem acredita em manifestações sombrias e ataques de espíritos maus, aqui vai uma história que se passou na década de 1990, propriamente no ano de 1991, na cidade de Guaxupé, no interior de Minas Gerais. Essa história ocorreu no final do carnaval daquele ano, de terça para quarta-feira de cinzas. Naquele ano eu, com apenas 16 anos de idade, trabalhava como garçom nos finais de semana na sorveteria da Dirce, que ficava no centro da cidade, bem em frente ao Coreto. Hoje, depois de 2 décadas, fechou a sorveteria, que era o point da cidade na época, e ficou a saudade daqueles tempos e a história que vou contar agora. Na época da sorveteria entrava e saía muitos funcionários, principalmente garçons. Com o movimento de clientes ser muito alto, Toninho, que era o responsável pela empresa, contratava mais 2 ou 3 garçons para atender a demanda nos finais de semana ou algum feriado prolongado. Me lembro como se fosse hoje. Na sexta-feira, início do carnaval, chegou mais 2 rapazes para ajudar eu e José, um senhor que já trabalhava na casa fazia vários anos, mas já estava velho e não conseguia mais dar conta de atender tanta gente. Na época, a cidade recebia gente de todos os lugares, principalmente de São Paulo, e a sorveteria era o local de encontro de muitos jovens. Bom, o caso foi o seguinte: vou chamar a vítima do acontecido de Carlos, porque esta história é real e assustou muita gente na época. Carlos trabalhou aquele final de semana na sorveteria normalmente. Era um rapaz alto, bem magro, de pele escura quase negra, cabelos bem penteados e rosto magro como seu corpo. Ele parecia aqueles soldados do exército devido ao seu estado físico bem sádio. Na terça-feira de carnaval, o movimento da sorveteria acabou às 4h30 da madrugada, e Carlos, ao sair, encontrou mais 3 amigos e, depois de algumas cervejas no Cuca Fresca, uma lanchonete que ficava também no centro da cidade, resolveram ir embora. Naquela época poucas pessoas possuíam carros e a vida da maioria era andar a pé. Carlos e os amigos moravam no Jardim Planalto, um bairro que fica até hoje passando o cemitério local. Com muitas cervejas na cabeça e ousadia na alma, quando se aproximaram do cemitério, um dos amigos fizeram uma aposta. Isso já era quase 6 horas da manhã e o céu já estava se abrindo. A aposta foi o seguinte: quem pulasse o muro do cemitério e trouxesse uma flor de algum túmulo ganharia o direito de ficar com uma garota de programa. Carlos, que não tinha medo de nada e era o mais corajoso do grupo, disse que faria sem medo, que ganharia aquela aposta. Porém, os amigos disseram que precisam ver se o que ele iria fazer era verdade, se realmente ele pegaria a flor em algum túmulo como fora combinado. Para isso desceram a rua rente ao cemitério. No meio da rua tinha um portão pequeno que dava acesso ao cemitério. O portão era usado por funcionários e dali dava para ver tudo dentro do lugar. Carlos subiu nas costas de um dos amigos e, quando bateu a mão no muro, algo do lado de dentro puxou com força, jogando em cima de alguns túmulos que ficavam bem perto. No mesmo instante, algo se apoderou do seu corpo, fazendo tremer e dizer palavras desconexas. Assim relataram os amigos que estavam pelo lado de fora, vendo tudo pelo portão. Ele começou a tremer e a falar coisas estranhas, uma língua que nós não entendíamos. De repente, ele se levantou, tinha os olhos vermelhos e começou a quebrar os túmulos que estavam à sua volta. Carlos quebrou 3 túmulos e arrancou para fora pedaços de carne humana e começou a comer. Não satisfeito, pulou o muro de volta e, correndo na captura dos amigos, pegou 2 deles e os espancou quase até a morte, os deixando desacordados no chão. Depois de agredir os amigos, do lado de baixo do cemitério tinha um terreno baldio onde se encontrava um cachorro morto. Carlos ficou de 4 como se fosse um bicho e comeu partes do animal. Chamaram a polícia, e quando chegou uma viatura ele desceu a rua correndo para nunca mais ser visto. Essa história nunca saiu dos meus pensamentos.
Sempre fiquei intrigado com o que tinha acontecido com aquele rapaz naquela noite de carnaval quando foi atacado por algum espírito malfazejo quando desafiou as portas do além-túmulo. Depois de anos descobri o que tinha acontecido. Os cemitérios são lugares sagrados que quando morremos o nosso corpo fica ali para sua última morada. E num cemitério chega todo tipo de almas, tanto boas como almas más. Apenas o corpo que é tragado pela terra, mas o espírito permanece vivo, e muitos espíritos ficam junto ao corpo. Principalmente se o espírito for apegado à vida terrena, vai ficar ali por muito tempo sofrendo as consequências da vida quando encarnado. Se foi um espírito mau, ou um suicida, demora muito tempo para libertar das vestes carnais vagando entre um mundo e outro. Nesse dia, quando Carlos aceitou o desafio e pulou dentro do cemitério, ele foi possuído por um demônio que estava ali amando de uma mulher que buscava vingança. Essa mulher pediu numa encruzilhada que se o tal demônio trouxesse o seu marido de volta a ela, daria o seu sangue numa noite de sexta-feira 13. O tal demônio disse que o pedido era grandioso e que para ser feito teria que usar terra de cemitério. Naquela noite, quando o espírito das sombras trabalhava no pedido da mulher, Carlos, ao colocar as mãos no muro, o demônio sentiu-se ameaçado porque iria saltar em cima da terra que ele estava recolhendo. Assim, o demônio o pegou pelas mãos e o possuiu, lhe dando uma lição que com os mortos não se brinca. Até hoje, quando eu visito Guaxupé, quando passo perto do cemitério, sinto minha alma arrepiar com medo de algum trabalhador das sombras me atacar. Por Marcelo Viesa. Segundo relato, o enforcado da casa maldita. Um caso de assombração. Relatado pelo Sr. João Carlos, do alto de meus 60 e tantos anos. Sempre sonhei em ter uma casa distanciada da cidade, num lugar tranquilo onde eu pudesse passar meus últimos tempos com minha neta, Brenda. Sua mãe, a minha saudosa filha Alessi, faleceu quando Brenda tinha 5 anos, por erro médico. Desde então, eu e minha amável e também falecida esposa Emily, criamos e educamos com muito amor nossa única neta, hoje, uma moça de 17 anos, compenetrada, séria, bem diferente da juventude que vemos por aí. Fazem 2 anos que a minha amada Emily nos deixou e Brenda e eu tentamos seguir em frente. Quando encontrei uma linda casa antiga e simples, afastada da cidade por um preço razoável, não pensei 2 vezes, comprei. No início, a casa parecia perfeita. Tinha um jardim espaçoso, 3 quartos arejados, ligados por um corredor ao centro, uma ampla sala de entrada, um grande banheiro ao fundo desse corredor e a cozinha, à direita, no comprimento de 2 quartos. Tudo em uma atmosfera acolhedora, além de um enorme pátio. Mas logo, essa sensação de paz se tornou um pesadelo. Desde a primeira noite, comecei a notar coisas estranhas. Ao me deitar, ouvia sussurros incompreensíveis, que pareciam emanar das próprias paredes. Inicialmente, pensei que era o ranger de uma velha casa ou a minha própria imaginação me pregando peças. No entanto, a cada noite, os sussurros ficavam mais claros e persistentes, até que não pude mais ignorá-los. Uma noite, quando eu estava dormindo, senti como se uma mão me batesse. Acordei com um sobressalto e o coração pulsado. Na manhã seguinte, descobri marcas vermelhas nos meus braços e pernas, que não tinha nenhuma explicação racional. As noites ficaram ainda mais assustadoras. Acordava muitas vezes, com os lamentos de um homem, que pareciam ressoar pelo corredor. No início, não via ninguém. Depois eu vi um vulto parado no corredor, olhando para mim e segurando uma corda com um laço, semelhante a uma forca. Outras coisas passaram a acontecer, como objetos que sumiam ou trocavam de lugar. Até cheguei a pensar que eu estava com princípio de Alzheimer, mas o mesmo acontecia com Brenda. Ela também ouvia sussurros e gemidos de vez em quando. Lamentos tristes e choros de mulher também eram ouvidos quase que por toda parte, mas principalmente no corredor, e tudo sempre à noite. Logo começamos a sentir sensação de sermos observados e, antes do anoitecer, tínhamos a impressão de ver vultos, que sumiam tão logo que nós os encarasse. Passamos a ter medo dos espelhos. A tensão do ambiente era tanta, que certa madrugada,
Ao ir no banheiro, quando abri a porta para sair, Brenda ia entrar e demos um berro de susto, uma com o outro. Num certo fim de tarde, quase à noitinha, minha neta chegou com 3 amigos de sua confiança, vizinhos nossos da nossa residência anterior. Eram 2 moças e um rapaz, que Brenda havia comentado com eles sobre o que acontecia conosco. Disse ela: vovô, esta é a Vera, aquela é a Tina e este é o Marcos. Eles vieram para nos ajudar. Vamos para o meu quarto, para tentar elucidar tudo. Marcos explicou em poucas palavras, que eles iriam fazer uma sessão espírita de mesa. Eu não entendo dessas coisas, mas já que era para ajudar, não seria eu, um velho idiota, que iria contrariar. Segundo Brenda, que relatou depois, ao entrar no quarto, Marcos disse: traga uma mesinha, uma toalha branca, uma vela branca e um copo de vidro limpo. Depois, botaram a mesa no centro do quarto, mais próxima da parede do fundo, para poderem se acomodar, já com a toalha branca em cima e o copo virado para baixo ao centro da mesa. Acenderam a vela, fecharam a janela e a porta, apagaram a luz e sentaram-se 2 de cada lado, deixando livres as cabeceiras da mesa, à esquerda, o lado da porta, e à direita, o lado da parede. Deram-se as mãos, fecharam os olhos e Marcos disse em voz alta: a quem quer que seja, o lado direito do copo será para o sim e o esquerdo para o não. Então eu pergunto: existe além de nós alguma presença? A porta abriu-se violentamente e uma rajada de vento jogou o copo contra a parede, estraçalhando em 1000 cacos. Todos olharam para a porta e, do lado de fora, no corredor, viram nitidamente o vulto negro de um homem alto e forte, com uma forca de corda na mão. Ao gritarem, ele sumiu e todos correram para a sala, onde eu estava. Depois que Brenda, ofegante, contou o que aconteceu, eu lhes disse: olha, eu acho que essas coisas é para pessoas que tenham muita experiência. Marcos retrucou: mas senhor João, sempre fiz isso e nunca aconteceu nada dessa maneira. Não se preocupe, vamos dar jeito, porque agora sabemos que tem mais gente vivendo aqui. Nos dias que se seguiram, os 3 jovens, exceto Brenda, resolveram perguntar na vizinhança sobre os moradores antigos, como se fossem parentes em busca de seus familiares. Enquanto isso, as manifestações na casa continuaram. Encontraram um vizinho antigo, que lhes contou a seguinte história: tempos atrás, um jovem casal compraram essa casa a prestações. Não tinham filhos e o rapaz, alto e forte, trabalhava na metalúrgica do outro lado da cidade, como operário. Chegava tarde em casa e saía cedo para o trabalho. Certamente fazia horas extras para dar conta das prestações da casa. Passava de uns 6 meses, quando acidentalmente ele esbarrou seu cotovelo no esmeril afiado e rodando, arrancando-lhe um pedaço de carne do braço. Foi socorrido, levado ao hospital, fizeram curativo e o mandaram para casa para descansar. Chegou, então, 3 horas antes do costumeiro, flagrou sua jovem e bela esposa na cama com seu patrão. Segundo dizem, ele armou-se com uma barra de ferro e matou os 2 a golpes fortes e violentos. Depois, se dando conta de tudo e ainda tendo a casa por pagar, se enforcou no corredor da casa. Não ficou claro se a esposa era adúltera ou se foi chantageada pelo seu patrão, que sabia que o marido dependia do emprego para pagar as prestações da casa. Quando os jovens nos contaram isso, exclamei, olhando para o corredor: pobre homem! E agora, vovô? Perguntou Brenda. Vamos tratar de sair daqui. Pelo que entendi, são 3 almas atormentadas que vivem aqui com nós. Marcos interviu. Mas senhor João, isso tem jeito. Meu filho, esse tipo de assunto não é para amadores. É para Deus ou para o diabo. Está resolvido, vamos embora. Entrei em contato com a imobiliária e coloquei a casa à venda e aguardamos outra moradia. Os dias que se seguiram, antes da mudança, foram os mais longos e assustadores da minha vida. Agora noite e dia, ouvia-se sussurros, lamentos e choros, além de toda a sorte de ruídos pela casa. O homem nos corredores aparecia todas as noites, mas agora apenas me contemplava em silêncio. Eu,
Agora compreendendo suas dores, dizia ele. Amigo, sinto muito pelo que você passou. Vamos embora. Com certeza sim, terá um pouco mais de paz. Um choro doloroso de mulher, eu ouvia na sequência. Acreditei que o que ela fez, fui obrigada a chantageada e, por isso, algumas lágrimas derramei. Finalmente o dia da mudança chegou. Brenda e eu partimos, deixando para trás a casa que eu tanto queria. Encontramos um pequeno apartamento na cidade, onde vozes e sombras não podiam mais nos alcançar. As noites no apartamento eram tranquilas, mas a memória do homem sem rosto e segurando sua própria forca, além dos horrores que tinha visto naquela casa, povoavam meus pesadelos. Vendi a casa, mas nunca consegui esquecer o que eu vivi lá. Foram como feridas invisíveis, que depois viraram cicatrizes e agora ficaram as marcas. Rumo a 10.000 inscritos. Créditos a canal Histórias de Terror e Lendas Urbanas do canal do Kleber Shows. Sabemos que vocês adoram assistir nossos contos, e nós amamos compartilhar essas histórias com vocês. Mas agora, precisamos de um favor especial de quem realmente curte nosso canal no YouTube. Para que possamos continuar trazendo mais conteúdo incrível, precisamos que assistam aos nossos vídeos. Isso nos ajudará a monetizar nosso canal no YouTube e manter tudo funcionando. Então, se puderem tirar um tempinho para assistir, ficaremos imensamente gratos. Segue os links para vocês assistirem nossos vídeos. Assistam nossos vídeo-relatos, contos e histórias no canal no YouTube do Kleber Shows. Fonte: um inscrito do canal. Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e volte sempre. Canal do Kleber Shows agradece pela sua visita. Volte sempre.